E nós dedicamos esses 50 minutos, esse tempo, para refletirmos sobre a importância da educação ambiental como um instrumento para o cuidado com a casa comum. Esse adjetivo casa comum que tem sido sempre lembrado pelo nosso Sumo Pontífice, Papa Francisco, e aí eu resolvi adotar a temática ainda na elaboração deste momento de diálogo, acrescentar essa palavra tão forte, tão importante, e que nos diz muito. São duas palavras que nos dizem muito. O cuidado com a casa comum, uma casa que é de todos nós. Ok. Bom, e aí, antes de falar, eu vou dividir o nosso momento, esse diálogo, em pelo menos três partes. A primeira é falar sobre uma crise ambiental existente, uma crise ambiental instalada. A segunda é a formação desse conceito de educação ambiental, como ele veio se formando, se somando às diversas discussões para se chegar ao que é hoje. E o terceiro, que não está nas lâminas do slide, que são as possibilidades práticas de realização da educação ambiental. Então, começando essa primeira parte da exposição no que diz respeito a uma crise ambiental instalada, ontem a professora Ivana já falava conosco sobre os padrões de consumo do capitalismo, né? E eu concordo com ela e coloquei também um pouco desse contexto para que nós possamos entender que o capitalismo é o maior incentivador da degradação no meio ambiente em que vivemos e afeta diretamente a sociedade. E aí, ontem, falando sobre o conceito de sustentabilidade, a gente sempre deve retomar o tripé da sustentabilidade, né, que é o interesse, a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. Então, já não está dito nessa primeira citação que o meio ambiente é uma das vítimas também desse modo de produção que tem imperado desde o início da Revolução Industrial. O Vitor colocou esse vídeo sobre a ancestralidade amazônica, e aí eu até tentei procurar aqui antes de entrar para fazer uma citação do professor Clóvis Cavalcante, que é um grande pesquisador nessa área. O que ele diz? Que a nossa sociedade ancestral viveu por 5.000 anos em harmonia, harmonia com o ambiente. E nós, a nossa geração, vamos dizer assim, nos últimos 250 anos, já quase esgotamos todos os recursos naturais. E aí eu volto mais uma vez. Por quê? Por conta deste modo de produção que ainda impera na sociedade. E aí eu trago uma citação que diz o seguinte: a sociedade tem tratado os recursos naturais como fonte de matéria-prima e o meio ambiente como depósito dos resíduos, provocando agressões ao meio natural. O ser humano corre o risco de ficar sufocado ao seu próprio lixo, estando o ar, o mar e outros corpos hídricos poluídos. Vejam que, como o Vitor falou, a educação ambiental ela é um conceito muito amplo. Não existe... Tem alguém com o microfone ligado, eu acho. É um conceito amplo e que pode servir diversas dimensões do cuidado com a casa comum. Nós temos um grande vilão, que é o sistema capitalista, e que interfere nas diversas dimensões, seja na produção dos resíduos sólidos, que nós vamos falar hoje à tarde, a questão do ar, que não está contemplada ainda na formação. Mas vejam que só a questão da produção do resíduo, ela interfere no ar, ela interfere nas águas, e principalmente no mar, e na nossa região aqui do estuário amazônico, nos nossos igarapés, nos nossos grandes rios. Vejam a complexidade que nós estamos vivendo, né? Não é algo que está distante
da nossa realidade, é algo presente e que, infelizmente, também tem a nossa contribuição enquanto pessoa, enquanto indivíduo nessa sociedade. Ok? E aí eu trago essa fala icônica do professor Mauro Guimarães, que é um grande pesquisador também da educação ambiental, que diz que a dominação faz parte da lógica desse modelo de sociedade moderna. E é esse modelo que apresenta como caminho o crescimento econômico baseado na extração ilimitada de recursos naturais, renováveis ou não, na acumulação contínua de capitais, na produção ampliada de bens, sem considerar as interações entre as intervenções e o ambiente em que se realizam. E ainda pela questão da dominação, apenas uma pequena parcela da população planetária usufrui dos benefícios desse sistema. Essa fala, ela nos traz uma reflexão importante, principalmente no território da nossa diocese. Eu me lembro de uma das visitas pastorais de Dom Carlos aqui em Igarapé-Açu. Ele falou que durante essas andanças nos municípios, sobre grandes extensões de pastos para a criação de gados. E aí é bem refletido nessa fala do professor Mauro Guimarães. Uma pessoa é detentora de tamanho território que produz a matéria orgânica, que é o gado, e que muitas vezes não é consumido na nossa região. Nós sofremos pela ausência, né, desse produto, que é também importante para a subsistência, mas o grande capitalista ele está preocupado em lucrar. Aqui ele não vai ter um lucro tão grande como o de fazer a exportação desse gado, Então, os problemas ambientais, as limitações ficam no nosso território. E quem usufrui dessa matéria-prima não somos nós. São aqueles que recebem o produto dessa exportação. E isso não acontece somente com gado, acontece com a maioria do que é produzido no Brasil, inclusive no estado do Pará. Nós somos injustiçados porque não temos usufruto dessa matéria-prima. E concentra o recurso econômico na mão de poucos, suga o nosso recurso ambiental e nós que temos que pagar este preço tão absurdo. Chega a ser, muitas vezes, revoltante que nós tenhamos a energia mais cara do Brasil e essa energia é gerada aqui, represando os nossos rios. O minério que é extraído do nosso solo amazônico, solo paraense, que é exportado e nós não temos usufruto dos seus benefícios. Eis grandes exemplos do que é o modo de produção capitalista, do que é o capitalismo dilacerador para os seres humanos, para o meio ambiente. Isso gera mais desigualdade, isso gera miséria na sociedade. Ok. Criou-se, além de toda essa questão da concentração do poder econômico nas mãos de poucos, uma sociedade consumista de recursos capitais e bens. O consumismo intenso valoriza a acumulação material, a competição exacerbada, o individualismo egoísta e vende uma ilusão alienante de crença na viabilidade desse modelo que jamais poderia ser alcançado pelo conjunto da população planetária, ou até mesmo pela grande maioria das nações existentes. Parece ser algo que às vezes está distante, mas se você olhar para a sua convivência familiar, para o ambiente em que você vive, nós vamos conseguir ver como nós somos ludibriados pelo capitalismo. Imaginem que há 30 anos, 40 anos atrás, alguém que tiver aí essa idade, isso eu já estou falando de coisas que me foram transmitidas, tá? Não tenho 40 anos ainda. Mas que
o recurso natural e tudo que nós tínhamos nesse período, eles eram melhor aproveitados. Antes a professora Ivana falou sobre a reciclagem, basicamente sobre resíduos, sobre o reaproveitamento de recipientes de maionese, etc. Alguém que estava ontem à noite pode lembrar disso. Imaginem que essa cultura que se faz necessário no dia de hoje já existiu. Por exemplo, não tinha sacola plástica. O pão diário era enrolado no papel, que é algo biodegradável. Apesar de ter um impacto, porque tudo causa impacto no meio ambiente, mas era biodegradável. Não gerava tanto resíduo como hoje as sacolas plásticas geram. Os grandes supermercados, inclusive, adoram divulgar suas marcas com as sacolinhas, né? E a gente, às vezes, ludibriado por esse modo de produção, se acha muito bacana sair com várias sacolas, levando, demonstra que a gente tem uma ascensão do capital, enfim. Outro ponto, garrafas de vidro retornáveis. Não tinha garrafa PET. O refrigerante era envasado em garrafas de vidro, o que evitaria o grande consumo de garrafas PET que poluem hoje o meio ambiente. Então vejam que, em vez de evoluir, nós estamos retrocedendo. Tá? Enfim, e uma série de ações, por exemplo, os cadernos, coisas que parecem ser, que não tem nada a ver, parece não ter nada a ver. Mas hoje as crianças, os jovens, exigem de seus pais um caderno de 20 matérias, porque um caderno volumoso é melhor do que os colegas da escola. Vejam que nós somos enganados. Será que quando a gente adquire um caderno de 20 matérias, nós pensamos de onde vem todo esse papel? Acho que não. A gente tem o dinheiro, vai lá e compra, depois abandona o material, não quero saber para onde ele foi descartado, o importante é deixar na porta de casa e o carro do lixo vem e leva. Infelizmente, o que nós fazemos? Culpamos sempre o governo das soluções, mas a solução também está em cada um de nós, certo? Ok, Vitor. Bom, e aí, como eu fiz esse recorte lá dos 40 anos atrás e tenho buscado fazer comparativos com a nossa sociedade atual, desde a Revolução Industrial para cá, o homem tomou controle do ambiente. Ele é o seu explorador. Ele que criou mecanismos de cada vez mais obter um lucro imediato. E isso, gente, é uma preocupação muito grande. Não só na produção de resíduos, mas antes a gente esperava, inclusive, o tempo de maturação, de crescimento de um frango, por exemplo. Hoje não tem mais como esperar, porque o consumo é imenso, então existem as mutações genéticas, os hormônios da vida, né, que aceleram o processo de maturação, seja dos alimentos de modo geral, animal e também vegetal. E isso prejudica a nossa vida. Diante de todo esse cenário de destruição, de consumo exagerado dos recursos naturais, afetando o interesse econômico, em 1972, exatamente de 5 a 16 de junho, surge, durante a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, a educação ambiental. Esse evento foi realizado em Estocolmo, na Suécia, e é um marco desse pensamento ambiental, é o surgimento do pensamento ambiental, em que a ONU, convocando os seus países membros, chama para essa reflexão
o que estamos fazendo com o planeta. O que nós pensamos para o futuro, da forma que nós estamos conduzindo as nossas ações nesse planeta. Um dos produtos principais dessa conferência foi o que a gente chama de Carta de Estocolmo, na qual foram definidos 26 princípios, objetivando nortear as ações governamentais a partir da realização do evento. Ou seja, foi feita aquela discussão, aquela análise do cenário ambiental, econômico, social do planeta naquela época, com os países membros, e se definiu os princípios. Vitor, obrigado. Coloca lá, ok, eu me perdi. Neste documento, a educação foi recomendada como uma ferramenta fundamental para contribuir na formação de condutas que responsabilize os indivíduos para a proteção e o melhoramento do meio ambiente. Vejam que responsabilize os indivíduos para a proteção e o melhoramento do meio ambiente. Lá na frente, nós vamos relembrar esses princípios que foram definidos nesses eventos internacionais. Ok? E aí, o que diz o princípio 19 da Declaração de Estocolmo, lá em 1972? É indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos, e que preste a devida atenção ao setor da população menos privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada e de uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada no sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e o melhoramento do meio ambiente em toda a sua dimensão humana. Ou seja, hoje já na fala do Padre Renato, e ontem também algumas pessoas no chat e nos comentários, foi possível ver, vamos trabalhar com as crianças, né? E Estocolmo já pensava não só nas crianças, mas nos jovens, nos adultos, e não só na ação individual, mas também na ação das empresas e das coletividades. De certa forma, se nós formos entrar nessa conceituação de coletividade, cada comunidade paroquial que se reúne para discutir essa questão ambiental, nós, de forma diocesana, somos um coletivo de pessoas que busca soluções para estes problemas ambientais. E, portanto, também, como indivíduos e como coletivo, somos responsáveis pelo cuidado com a casa comum, pela proteção do meio ambiente. Ok. É consenso entre diversos pesquisadores da área da educação ambiental que a conferência ela foi um evento, um marco, né, das questões ambientais que inaugurou esse pensamento, essa importância da educação para a preservação do meio ambiente. E aí, a partir dessa conferência, a Organização das Nações Unidas passou a realizar diversos outros eventos que aperfeiçoou essa discussão da educação para o ambiente, o que se tornou a educação ambiental. E aí, de acordo com Loureiro, que é um grande pesquisador da área da educação ambiental, a educação ambiental ela se tornou um conceito específico internacionalmente em 1975, com a realização do primeiro Seminário Internacional de Educação Ambiental, que aconteceu em Belgrado. Ou seja, é preciso que haja uma conscientização pública, uma chamada de atenção para que nós possamos olhar para o nosso eu, enquanto indivíduo, as nossas ações que possam repercutir lá na melhoria do meio ambiente. Ontem foi falado sobre a questão da economia de energia, economia de água, o vídeo inicial, inclusive, trouxe algumas práticas individuais
que podem repercutir na preservação do meio ambiente. Mas essas ações pontuais não são suficientes se nós não reunimos enquanto coletivo, enquanto grupos, enquanto sociedade que pensa na conservação, no racionamento dos recursos naturais, num consumo responsável, num consumo consciente. Ontem nós falamos sobre o exemplo da garrafa PET, né, do trato em casa e de um trato coletivo e da repercussão que isso pode trazer no futuro próximo. E aí eu achei, ontem minha reflexão antes de dormir foi justamente sobre o exemplo que uma colega deu de um condomínio e implantou, né, a coleta seletiva em Castanhal, e isso é um ganho importantíssimo que a gente precisa replicar, que vai ser também a possibilidade, uma das alternativas para a mudança do nosso hábito, para uma ação que pense na coletividade, no meio ambiente, para as presentes e futuras gerações. Ok. E aí, durante esse seminário em Belgrado, foram formuladas diretrizes internacionais para a educação ambiental, segundo as quais esta deveria ser contínua, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e voltada para os interesses nacionais. Ou seja, nós temos, ao longo, desde 1972 para cá, com essa nova onda de cuidado, né, porque nem sempre a mídia que nós fazemos é, de fato, a prática e aquilo que vai repercutir para a melhoria do meio ambiente, nós realizamos ações pontuais. Hoje é Semana do Meio Ambiente, bora plantar uma árvore, bora fazer ali uma limpeza do igarapé, e depois? Como é que nós vivemos o nosso dia a dia em relação ao meio ambiente? Quantas vezes eu voltei para cuidar da muda que eu plantei no dia 5 de junho? Será que o igarapé só tinha resíduo naquele dia, naquela semana, ou era para chamar a atenção? Eu fui lá, fiz a ação e depois? Por isso que a educação ambiental ela deve ser uma ação contínua. É uma mudança de atitude, uma mudança de prática. Não adianta eu fazer uma ação hoje e depois esquecer durante todo o ano. Eu faço sempre um comparativo e uma crítica. Eu acho que isso acontece em todos os municípios. Quando chega o final de ano, aí todo mundo quer alimentar alguém, quer fazer uma cesta, mas depois que passa o Natal, parece que tudo voltou ao normal, entendeu? A mesma coisa em relação ao meio ambiente. Nós precisamos mudar a nossa prática continuamente. É fácil? Não é fácil. A colega ontem já relatou para a gente isso. Por quê? Porque a gente precisa ter carinho, cuidado, atenção, exige tempo. E nessa sociedade das novas tecnologias, parece que as 24 horas do dia estão correndo. Muitas vezes nós não queremos sair do nosso comodismo, sair da nossa ação de trabalho para pensar essas soluções, buscar essas alternativas, tratar, separar o nosso lixo, pensar na destinação adequada para o resíduo que nós produzimos diariamente. Bom, o seminário reforçou também a necessidade de uma nova ética global e ecológica vinculadas aos processos de erradicação de problemas como a fome, a miséria, o analfabetismo, a poluição, a degradação de bens naturais. Quando nós... e por isso que é importante a gente sempre ressaltar essa nomenclatura dada pelo Papa Francisco da casa comum. Na casa comum não tem só o verde, existem pessoas, indivíduos que necessitam da nossa atenção, que passam fome, que são excluídos da sociedade pelo modo de produção capitalista, que às vezes
nós estamos cegos e não conseguimos ver. Então, desde o início da gênese da educação ambiental, ela pensa também nessa dimensão social, pensar no outro. E nós temos muitas vezes esquecido do nosso próximo. Isso é até uma dimensão cristã, né? Bem, que deveria ser uma prática constante da nossa vida e que muitas vezes nós pecamos, né? Que é pensar no próximo, cuidar do próximo. Quem é o meu próximo? O que ele sofre? Como está a sua vida? Será que eu não posso partilhar? Será que eu não posso ajudar? E a educação ambiental também tem essa responsabilidade de pensar no outro. Muitas vezes a gente não tem essa preocupação. Ok. E aí, em 77, a ONU realizou a primeira conferência intergovernamental sobre educação para o ambiente. Nesse evento foram traçadas de forma sistemática e com amplitude mundial as diretrizes, conceituações e os procedimentos para a educação ambiental. Ou seja, o processo de maturação desse conceito, dessas discussões, ele foi fruto de muitos debates que envolveram os diversos países, que envolveram os governos, para pensar soluções que pudessem mudar essa realidade causada pelo modo de produção capitalista. Infelizmente, nós estamos há mais ou menos 50 anos desse debate e ainda não conseguimos fazer com que essa dimensão seja parte da nossa vida, que seja objeto de uma reflexão diária enquanto indivíduo. Eu acho muito interessante, e achei assim, quando eu fui convidado para participar da pastoral do meio ambiente, inclusive na discussão da Assembleia Paroquial, que o outro colega aqui também é da pastoral Nazareno, estava aqui, que ele é seminarista, estava em Garapiaçu, e nós ficamos com a responsabilidade de falar sobre o chão da Amazônia, chamar essa reflexão, e era um desejo muito grande que a gente, enquanto igreja, enquanto paróquia, incorporasse, né, ou realizasse ações que pudessem também ter essa preocupação com o meio ambiente. E aí, o Espírito Santo incentivando, inspirando o Papa Francisco, nos faz ele chamar a atenção de toda a igreja para o cuidado com o meio ambiente, para essa discussão tão importante. Aqui a gente já realizava, antes da Laudato Si, por exemplo, a igreja abria as portas para a realização das conferências de meio ambiente, as pessoas eram convidadas lá no final da missa, no aviso, a participar, a se engajar, e hoje nós temos isso formalizado enquanto diocese, essa busca pelo cuidado com o meio ambiente. E isso é um dos ganhos nessa discussão, que é incorporar a dimensão ambiental na nossa vida cristã, na nossa vida pessoal e profissional. Ok, Vitor? E aí, o que diz as recomendações dessa conferência? Que a educação ambiental deve atingir pessoas de todas as idades, todos os níveis e âmbitos, tanto da educação formal quanto da educação não formal, que é o âmbito em que nós estamos hoje. Os meios de comunicação social têm a grande responsabilidade de colocar seus recursos a serviço dessa missão educativa. Os especialistas em questões ambientais, assim como aqueles cujas ações e decisões podem repercutir de maneira perceptível no ambiente, devem adquirir, no decorrer de sua formação, os conhecimentos e as atitudes necessárias e perceber o sentido de sua responsabilidade a respeito. É importante também a utilização dos meios de comunicação para a divulgação de práticas que repercutam nesse cuidado com a casa comum, assim como
nós, enquanto pastoral, estamos tendo a oportunidade de certa forma, aprofundar um pouco daquilo que tem sido objeto de discussão nesse cuidado com a casa comum. Ontem já falamos sobre sustentabilidade, hoje estamos introduzindo a conceituação de educação ambiental, vamos falar sobre a sustentabilidade dos recursos hídricos e sobre a questão de solos e resíduos sólidos. É necessário que nós conheçamos também como essas áreas de atuação dentro da pastoral têm se constituído no meio acadêmico, no meio científico e também na dimensão social. Ok. Bom, e aí ontem a professora Ivana falou sobre a conferência que foi realizada no Rio de Janeiro, e de 72 para cá, no amadurecimento das discussões sobre esse cuidado com o meio ambiente, em junho, sempre mês de junho é a marca da questão ambiental a nível internacional, a nível mundial, porque esses eventos, na sua maioria, foram sempre realizados no mês de junho, e o Brasil recebeu a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como ECO 92 ou Rio 92. E aí, o evento destacou uma parceria global mediante a cooperação entre os estados e os setores chaves da sociedade. Os indivíduos trabalhando com vistas à conclusão de acordos internacionais. Esse evento da Rio 92, ele foi voltado mais para uma discussão governamental, os acordos internacionais que têm sido celebrados, que têm sido renovados ao longo, desde lá até os dias atuais, inclusive em outros países também. Mas o mais importante que ocorreu também durante este período do evento da ECO 92 foi a jornada de educação ambiental, onde a sociedade civil, que não poderia participar, junto com os chefes de Estado, da conferência, elaborou o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, um documento que até hoje é norteador das práticas de educação ambiental no Brasil, principalmente. Ok? E aí, como já dito, né, o tratado reconhece a educação como um processo dinâmico e em permanente construção. Por que falar sobre toda essa trajetória da educação ambiental? Justamente para justificar que ela não é um conceito pronto, não é uma receita, olha, é feito assim e vai dar certo. Não. É um processo dinâmico. É um processo que está em permanente construção. É um processo que precisa ouvir, é um processo dialógico. Ouvir todos aqueles que se dispõem a buscar essas soluções. Pois, se é algo feito de cima para baixo, não surte o efeito necessário, o efeito que nós esperamos. Por isso que tem que ser objeto de uma discussão ampliada com todos aqueles que buscam a melhoria do meio ambiente. O Papa Francisco, inclusive, já no finalzinho da Laudato Si, fala que, desculpe, as leis não têm tanta eficácia porque não tocam no coração, elas repreendem. Nós precisamos se sentir pertencidos da natureza, do meio ambiente, se sentir corresponsáveis para a proteção do meio ambiente. Senão, nós não iremos conseguir ter essa conexão com o meio. Por isso que é importante esse processo dinâmico, dialógico, para pensar as ações, para pensar os projetos de educação ambiental. É uma perspectiva da pastoral que nós vamos apresentar alguns projetos que vão nortear
vão servir de guia para as diversas ações nas paróquias que participam da pastoral. Mas é algo que vai ser amadurecido, que vai se adequar à realidade de cada paróquia, de cada grupo de indivíduos, de cada problema ambiental predominante na realidade. Ok? Tá, e aí, inaugurando o século XXI, a educação ambiental ela continua ganhando importância no cenário internacional. No ano 2000, a ONU reuniu os países membros e traçaram 8 metas para o milênio, que ficaram conhecidos como Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio. Dentre esses, nós destacamos o de garantir a qualidade de vida e a proteção do meio ambiente. Ok. E aí, em 2012, novamente aqui no Brasil, 20 anos depois da Eco 92, que foi aquela conferência que nós citamos, realizou-se novamente em junho a Rio+20, marcando os 20 anos da conferência que foi realizada nos anos 90. De modo institucional, governamental, foram renovados compromissos políticos com vistas a promover o desenvolvimento sustentável. O documento final do evento, intitulado O Futuro que Queremos, registrou os posicionamentos dos países participantes sobre diversos temas relacionados à sustentabilidade. Ok. E aí, ainda durante esse evento, discutiu-se a necessidade de aprovar uma agenda ambiental que resultou na definição de objetivos para o desenvolvimento sustentável. E aí foram definidos 17 objetivos a serem cumpridos até o ano de 2030. Estamos bem pertinho de chegar lá. Eu acho que é interessante que a gente também construa uma agenda, né, mínima, que nós não vamos conseguir abranger tudo, fazer uma transformação ecológica imediata. Nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas é interessante que nos projetos, nas ações que nós realizamos de educação ambiental, nós também tenhamos as metas, para que nós possamos avaliar. Lembrem que as ações de educação ambiental devem ser dinâmicas, devem ser dialógicas. Então, isso é importante para que nós possamos sempre reavaliar as nossas ações, as nossas práticas, adaptando à realidade que nós estamos vivendo. E aí, dentre esses 17 objetivos, eu destaquei aqui alguns que têm a ver, nós não vimos isso antes, né, enquanto Comissão Diocesana, mas que nós estamos, de certa forma, enquanto agora diocese, buscando também, dando a nossa parcela de contribuição para o alcance desses objetivos. E aí eu destaco a agricultura sustentável, a fome zero e a agricultura sustentável, que é o objetivo 2. O consumo e produção responsáveis e consumo eficiente dos recursos naturais, que é o 12. Isso tem a ver com todos os projetos, o cardápio de projetos que estão em elaboração pela pastoral que serão apresentados. Vida na água, que consiste na garantia da proteção e o gerenciamento sustentável de ecossistemas marinhos e costeiros. Nós temos, na diocese, no território da diocese, uma influência muito grande do ecossistema marinho costeiro. E é importante também, de acordo com a realidade de cada município, de cada paróquia, a realização de projetos voltados para a conservação desses recursos naturais, né, principalmente agora na discussão da década do oceano, que é a poluição do oceano. Tudo é descartado no oceano e ele já está também, apesar da sua grande dimensão, pedindo socorro.
quando eu estava no município de Magalhães Barata, acho que 2019, um pescador pegou um xarel, que é uma espécie de peixe lá da região, que dá nessa região, e ele magrinho, sabe, o peixe assim, adoentado. Quando foi fazer o trato do peixe, o bichinho tinha engolido uma manteigueira, que é um recipiente da manteiga que sabe lá como foi descartado nos rios, que são levados para os oceanos, enfim. E isso tem sido prejudicial não só para o xarel, mas para tantas espécies também marinhas. E fora elas, aquelas também que estão mais próximo de cada um de nós. E a vida na Terra objetiva a conservação dos ecossistemas terrestres. Muitas vezes, nós não refletimos sobre o alimento que está na nossa mesa. Como eu falei para vocês lá no início da crise ecológica instalada, o solo altamente degradado por agrotóxicos, por tantas formas de degradação. É preciso pensar ações sustentáveis para esse solo. Hoje à tarde nós já vamos iniciar um pouco dessa discussão também no que diz respeito à gestão do solo. Então vejam o quão amplo a discussão e que temos a educação ambiental como uma ferramenta para repensar as nossas práticas, seja na questão dos resíduos sólidos, seja na poluição ou na sustentabilidade dos recursos hídricos, ou também na conservação do solo. Ok, Vitor. Bom, e aí o Brasil sempre partícipe dessas discussões, veio incluindo no seu ordenamento jurídico a educação ambiental como um instrumento para as ações de conservação do ambiente. A primeira vez que a educação ambiental aparece na legislação brasileira é na Lei 6938 de 1981, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, a Política Nacional de... Meu Deus, agora deu uma... Política Nacional de Meio Ambiente, desculpe, são tantas legislações que... Então, a primeira vez que ela aparece, de forma tímida ainda, é na Política Nacional de Meio Ambiente, sendo que essa legislação garante a educação a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Ou seja, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o SISNAMA, e dá também abertura para que os estados e municípios criem seus próprios sistemas. Então, é uma possível ação prática que nós possamos também, nos períodos conferenciais de meio ambiente, tomar a paróquia aqui em Irapiaçu já várias vezes já fez parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente, justamente como uma voz que busca participar da discussão a respeito das políticas públicas de meio ambiente no município. E vejam que a lei ela prevê essa capacitação da comunidade para a participação ativa na defesa do meio ambiente. E dentro dos municípios, o Conselho Municipal de Meio Ambiente é um órgão, uma instância deliberativa e que também tem esse poder de cobrar do poder público ações preventivas, ações emergenciais no cuidado com o meio ambiente. Então, é importante que nós, enquanto indivíduos, enquanto instituições, aqueles que têm alguma filiação institucional, que busquem a participação também nesses colegiados de políticas públicas. Ok. Bom, e aí nós temos o artigo 225 da Constituição, que prevê que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, sadio, povo, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
este é um grande ganho nosso também, que nós estamos exercendo este nosso dever de coletivo de buscar a melhoria do meio ambiente. E quem sabe, no futuro próximo, também pressionar os nossos poderes públicos locais para que possam propor, para que possam apoiar as ações para a conservação do meio ambiente, para que possam criar ou apoiar políticas públicas que repercutam na gestão dos recursos hídricos, que repercutam em diversas dimensões do ambiente tão degradado como nós temos visto. Okay. E aí, em 99, é promulgada a Lei 9795 de 99, que dispõe sobre uma política nacional de educação ambiental. Essa legislação define educação ambiental como? Esse é um conceito base que a gente, para entender educação ambiental, que define como os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Vejam que a lei incorpora um pouco do artigo 225 da Constituição Federal, sempre pensando no meio ambiente como bem de uso comum do povo. Se eu não me engano, o padre Renato estava falando sobre a privatização dos recursos hídricos, que é predominante na nossa região, os igarapés, inclusive, nós somos muitas vezes obrigados a pagar, somos taxados para entrar em determinados balneários, sendo que esse recurso é um bem de uso comum do povo. E muitas vezes nós somos obrigados a pagar, né, para poder usufruir de um recurso natural que nos foi dado por Deus e que é garantido constitucionalmente como um bem de todos. Ao mesmo tempo, sempre nós somos provocados a ter essa responsabilidade individual e coletiva na construção de valores sociais, na construção de habilidades e atitudes que possam transformar a nossa realidade ambiental. Ok. E aí eu trago uma citação da professora Marilena Loureiro, que é uma das grandes educadoras ambientais também da nossa região amazônica, aqui do estado do Pará também, e ela compreende a educação ambiental como uma dimensão da educação geral. Nada mais é do que uma dimensão da educação geral preocupada com a continuidade da vida no planeta e ainda com a construção de relações mais solidárias entre as pessoas e destas com a natureza exterior e interior, que lhe constitui enquanto seres relacionais. Nesse sentido, não há nenhuma novidade na proposição teórica da educação ambiental, na medida em que se integra a educação geral, concebida como educação para a formação de sujeitos humanos. Mais uma vez, nós vemos essa necessidade, essa chamada para que nós possamos nos sentir pertencidos da natureza. Nós não somos dominadores, nós somos parte da natureza. E as nossas ações individuais e coletivas contribuem para que a degradação, para que essa crise ambiental, ela cresça cada vez mais. Por favor, Vitor. E aí eu trouxe, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu falo demais, mas o Vitor vai fazer o sinal para mim aí. Eu voltei ontem, a partir de toda a conversa que nós tivemos na parte da noite, e aí resgatei novamente a minha Laudato Si, e aí trouxe algumas reflexões interessantes, já na conclusão da carta do Papa Francisco, a respeito
de todo esse processo. E aí, o que é que o Papa nos diz? Falta consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e do futuro partilhado por todos. Essa consciência basilar permitiria o desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilo de vida. Surge assim um grande desafio cultural, espiritual e educativo que implicará longos processos de regeneração. Ontem foi perguntada à professora Ivana, é possível, de fato, né, viver essa sustentabilidade? Né? E aí muitos acreditam que diante de uma carga de problemas, de dificuldades, olhando para as nossas realidades, muitas vezes a gente até fica ali esmorecido, achando que não vai ter jeito, que não é possível, e o Papa Francisco nos vem com essa fala forte e dizer que nós estamos num grande desafio, que é uma mudança de cultura. E com essa dimensão ecológica na igreja, uma mudança também espiritual, educativa, e que não é imediata. Vai passar por longos processos de regeneração, longos processos de mudança. Não é algo, não é essa formação inicial aqui que vai transformar a nossa realidade. É essa conversão pessoal para o cuidado com a casa comum. É essa reflexão diária das nossas práticas, das nossas ações. O mercado tende a criar um mecanismo consumista, compulsivo para vender os seus produtos. As pessoas acabam por ser arrastadas pelo turbilhão das compras e gastos supérfluos. O consumismo obsessivo é o reflexo subjetivo do paradigma tecno-econômico. Vejam que o Papa retoma também aquela discussão que nós fizemos no início. Nós temos este grande vilão e nós podemos vencê-lo a partir desta conversão pessoal. Será que realmente eu preciso trocar de celular todos os anos? Será que a minha roupa, eu preciso fazer um consumo exacerbado de alimentos, de roupas, porque a moda me exige isso? Porque é mais chique viver assim? Ou eu posso viver com austeridade, buscando a subsistência, pensando no outro? Eu tenho essa cultura, em mim, ela já vem há bastante tempo, que às vezes a gente compra uma camisa oficial da seleção brasileira de R$ 500, quando a gente poderia comprar uma roupa mais simples e ajudar o próximo. Né? Isso está em nós. Muitas vezes nós nos deixamos levar, não, porque, poxa, mas qual é a diferença, hein? Entre uma camisa oficial e uma camisa simples, mais barata. Né? Muitos de nós preferimos a oficial até por uma questão de ostentação. E isso é cultural. Isso pode ser mudado a partir dessa nossa conversão. Ok. Nem tudo está perdido, porque os seres humanos, capazes de tocar o fundo da degradação, podem também superar-se, voltar a escolher o bem e regenerar-se, para além de qualquer condicionalismo psicológico e social que lhe seja imposto. São capazes de se olhar a si mesmo com honestidade, externar o próprio pensar e encertar caminhos novos rumo à verdadeira liberdade. Uma mudança nos estilos de vida poderia chegar a exercer uma pressão salutar sobre quantos detêm o poder político, econômico e social. Essa frase do número 206 é de extrema importância. E eu insisto nessa questão, porque se nós, enquanto igreja, buscamos fazer a nossa parte, realizar a conscientização pública, desenvolver ações práticas que repercutam na preservação do meio ambiente,
nós teremos cada vez mais bagagem para exigir dos poderes públicos, enquanto indivíduos, enquanto instituição religiosa, o cuidado com a casa comum, promover em parceria, buscar soluções para as nossas realidades ambientais. Por favor, Vitor. É preciso começar de novo, deixar para trás uma etapa de autodestruição, mas ainda não desenvolvemos uma consciência universal que o torne possível. Muitos acreditam que numa formação como essa, nós vamos trazer um cardápio de uma receita pronta. Olha, você vai chegar, o primeiro passo é esse, o segundo é esse. Nem sempre isso vai ser possível, porque as nossas realidades são dinâmicas, são diferentes. E, na minha opinião, só surtirá efeito se, a partir dessas exposições, como disse o Padre Renato, falando hoje de manhã, nós fazermos a nossa reflexão pessoal. O que a sociedade espera de mim? O que eu mesmo espero de mim? Enquanto agente de pastoral, enquanto indivíduo, enquanto munícipe. Como eu posso contribuir para a mudança da realidade na minha casa? Imaginem, comecemos pela nossa casa. Como nós podemos contribuir para diminuir essa degradação ambiental? E aí, também pensando numa ação coletiva. Qual é a minha contribuição? Qual é o meu papel na sociedade? A consciência da gravidade da crise cultural e ecológica precisa traduzir-se em novos hábitos. Olha a relação do Papa Francisco com o conceito de educação ambiental definido lá na Lei da Política Nacional de Educação Ambiental. Novos hábitos, atitudes que possam repercutir na conservação do meio ambiente. Olha essa chamada de atenção. Muitos estão cientes do que não basta o progresso atual e a mera acumulação de objetos ou prazeres para dar sentido e alegria ao coração humano, mas não se sentem capazes de renunciar àquilo que o mercado lhes oferece. Essa reflexão do Papa, muito forte e importantíssima. Nós temos ciência da nossa responsabilidade, mas muitas vezes não conseguimos renunciar a esta postura, a esta visão que o mercado nos impõe, de ostentação, de adquirir esse sentimento de ter. Ok. A educação ambiental tem vindo a ampliar os seus objetivos. Se no começo estava muito centrada na informação científica e na conscientização e prevenção dos riscos ambientais, agora tende a incluir uma crítica dos mitos da modernidade baseados na razão instrumental, individualismo, progresso ilimitado, concorrência, consumismo, mercado sem regras. E tende também a recuperar os distintos níveis de equilíbrio ecológico. O Padre Renato hoje chamou atenção para isso também. O interior consigo mesmo, o solidário com os outros, o natural com todos os seres vivos, o espiritual com Deus. Ok? A educação ambiental deveria predispor-nos para dar este salto para o mistério, do qual uma ética ecológica recebe o seu sentido mais profundo. Além disso, há educadores capazes de reordenar os itinerários pedagógicos de uma ética ecológica, de modo que ajudem efetivamente a crescer na solidariedade e no cuidado assente na compaixão. Vejam que estes momentos nos chamam a atenção e devem ser
ampliados para que nós possamos nos formar individualmente e coletivamente. Vitor? A educação ambiental... acho que já passou isso. Por favor, próximo. Outra chamada importante do Papa Francisco. Às vezes, porém, esta educação, chamada a criar uma cidadania ecológica, limita-se a informar e não consegue fazer maturar hábitos. É o que nós temos visto quase que predominantemente. A educação ambiental que informa, que faz um gesto pontual, mas que não fixa em nós, que não nos ajuda a promover esses hábitos, a promover atitudes que possam nos acompanhar durante a nossa vida, durante a nossa vivência enquanto igreja, enquanto indivíduo na sociedade. Essa educação, somente informativa ou pontual, não é o instrumento que nós indicamos, que nós estamos defendendo nesta manhã. É necessário, eu repito, que nós passemos por esse processo de interiorização, de reflexão das nossas práticas, para que nós possamos, de fato, fazer uma educação ambiental que reflita o nosso exemplo, que reflita a nossa prática. Ok. E aí o Papa aponta atores para a promoção da educação ambiental. Ontem foi falado sobre o papel da escola, eu acho que hoje de manhã também, e inclusive foi citado que essas ações realizadas na escola, muitas vezes, elas não têm surtido o efeito necessário, inclusive pela sua pontualidade. O Papa indica a escola, pois uma boa educação escolar coloca sementes que podem produzir efeitos durante toda a vida. E aí a Vânia falou muito bem hoje de manhã também sobre a inclusão dessa dimensão ambiental na catequese. E isso é importantíssimo, que desde a infância, ali da primeira Eucaristia, se tenha esse contato, né, pelo menos de uma forma didática, com essa dimensão ambiental. Mas antes da igreja, da participação da igreja, assim como é a nossa vida cristã, a família tem um destaque nessa formação, pois é nela que cultiva-se os primeiros hábitos de amor e cuidado da vida, como, por exemplo, o uso correto das coisas, a ordem e a limpeza, o respeito pelo ecossistema local e a proteção de todas as criaturas. Assim como na infância, na vivência familiar, que nós aprendemos, que nós herdamos, recebemos a transmissão da fé cristã, é na família também que deve se iniciar essa dimensão ambiental. A inauguração de uma educação ambiental, para que nós sejamos formados a partir da infância, não só na escola, mas também na família. O que nós temos visto são conflitos, muitas vezes. A criança aprende uma coisa na escola, mas na prática em casa não existe. E aí há uma confusão na cabeça dessa criança. É necessário também essa participação da família junto com a escola. Ok? E a igreja? Todas as comunidades cristãs têm um papel importante a desempenhar na educação. E aí o Papa cita aqui os seminários e as casas religiosas de formação, que se eduque para uma austeridade responsável, a grata contemplação do mundo, o cuidado da fragilidade dos pobres e do meio ambiente, tendo em conta o muito que está em jogo, do mesmo modo que são necessárias instituições dotadas de poder para punir os danos ambientais, também nós precisamos de nos controlar e educar uns aos outros.
Por isso que nós, enquanto indivíduos, eu, enquanto educador ambiental, enquanto pesquisador da área, enquanto cristão leigo, na nossa diocese, na minha paróquia, me disponho a contribuir no dia de hoje, assim como tantos outros colegas, para que nós possamos nos controlar e educar uns aos outros. Próximo. E aí eu finalizo com o que o Papa Francisco nos diz. Deus que nos chama a uma generosa entrega e a oferecer-lhe tudo, também nos dá as forças e a luz de que necessitamos para prosseguir. No coração deste mundo, permanece presente o Senhor da vida, que tanto nos ama. Não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque se uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Que ele seja louvado. Que esta frase final nos incentive, nos motive a não desistir diante de tantos desafios, diante de tantas dificuldades. E que este 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, seja um dia inaugural da nossa conversão ecológica individual e coletiva, enquanto indivíduos, nesta grande casa comum, essencial à nossa vida. Muito obrigado.